Na sequência das falas, senador Márcio Bittar. Senhor presidente, senador Carlos Viana, nosso relator... Presidente, eu pedi para o senhor perguntar para o advogado se ele já respondeu que aceita. Ele aceita? Já falou que aceita aqui. Aceita? Sim, devolve o tempo do Então senador. vamos marcar, presidente. Não, entra com requerimento, excelência. Será colocado em votação na próxima semana. Obrigado, presidente. 10 minutos, senador Márcio Bittar. Senhor presidente Carlos Viana, relator Alfredo Gaspar, esse escândalo novo de corrupção talvez não seja o maior da República, mas é o mais cruel. Porque de 40 milhões de beneficiados pelo INSS, 4 milhões estão envolvidos nessa roubalheira. Mas para a gente não perder, ou não se perder, nesse caso, senhor presidente, eu identifico o mesmo DNA que patrocinou o Mensalão e que patrocinou o Petrolão. Se trata de um outro escândalo de corrupção que, a meu ver, tem as mesmas marcas por trás dele, aonde o seu Antônio é uma peça, com todo respeito, menos importante do que a engrenagem montada por trás dele ou acima dele. E veja, senhor presidente, eu quero aqui comprovar o que eu estou dizendo. Em 91, deputado Alckmin, como relator, aprova esta lei. Em 94, inicia descontos exclusivamente pela CONTAG. Em janeiro de 2019, no primeiro mês do mandato do presidente Bolsonaro, edita-se a MP 871 de 2019, que é a proposta de combate a fraudes criada. Propõe revalidação anual, reforço em mecanismo de transparência e controle, biometria. Aí o sistema atingido trabalha aqui no Congresso Nacional e consegue alterar de 1 ano para 3 anos. Volney Queiroz, hoje ministro da Previdência, à época deputado federal pelo PDT, foi um dos autores, os coautores da emenda que alterou esse prazo. Julho, INSS fiscaliza 4 entidades, julho de 2019, com descontos indevidos e promove a rescisão. Fevereiro de 2020, fiscalização do INSS faz a suspensão de mais 5 entidades, a rescisão. Junho, Bolsonaro edita decreto de 10.410 de 2020, medidas inéditas de proteção. Obriga a segurança nas operações de descontos do INSS, bloqueio automático e desbloqueio só pelo beneficiário, obriga a revalidação trienal das autorizações, permite rescisão unilateral das ACTs por irregularidades e avaliação periódica de reclamações. Dezembro, INSS edita a Instrução Normativa 110. Conferência de documentos passa a ser exigida pelo INSS como pré-requisito de pagamento. Envio prévio ao INSS de termos de adesão. Autorização como condição para pagamento e avaliação periódica das reclamações, com possibilidade de rescisão unilateral das ACTs. Março de 21, o sistema atingido consegue se articular no Congresso e consegue a prorrogação de 1 ano para a revalidação trienal, que já foi obra desse sistema aqui no Congresso Nacional. E mesmo assim, o sistema se articula e consegue retardar em 1 ano a aplicação, flexibilizando a autorização de desconto em benefício de aposentados. Agosto de 22, com o lobby fortíssimo das entidades no Congresso, esse sistema apresenta um Jabuti MP para revogar a revalidação trianual, inclusive usando argumentos da Covid. Dessa forma, as entidades não precisariam mais revalidar o cadastro recorrente. Novembro, INSS de 2022, edita a Instrução Normativa 128 de 2022, mantendo os dispositivos da Instrução Normativa de 110, ora já mencionado. Veja, foi lá atrás, o INSS solta essa Instrução Normativa, o sistema consegue fazer com que ele seja anulado, e o INSS mesmo tem que dizer em outra
instrução normativa, em 22, que mantém e que respeita os dispositivos da 110, que já foi aqui mencionada. Conferência de documentos passa a ser exigida pelo INSS como pré-requisito. Silêncio, senhores, por favor. Envio prévio ao INSS de termo de adesão, autorização como condição de pagamentos e avaliação periódica de reclamações, possibilitando rescisão unilateral das ACTs. Acaba 2022. O volume era 750 milhões. Entra 23. Fevereiro. Portanto, eu narrei aqui, senhor presidente, na minha humilde opinião, de um lado, um governo do presidente Bolsonaro e homens de bem no INSS, tá, e na Procuradoria da República, que tentaram a todo momento estancar a sangria, a roubalheira. E do outro lado, o sistema trabalhando para burlar as normas editadas no governo do presidente Bolsonaro. Entra 23, novo governo. Lupe, na época ministro, transfere ao Ministério da Previdência a nomeação de cargos em comissão do INSS, que era direito da autarquia. Março, a CONTAG pede desbloqueio. Fala mais perto do microfone, Silêncio. A CONTAG pede desbloqueio em lote de 30 mil beneficiários. A PGF, Procuradoria da Fazenda, na época, Bruno Bisinotto nega, com base no decreto editado no governo do Bolsonaro. Agosto, remoção do envio de termos de adesão e autorização de descontos novos nas ACTs. Setembro de 23, olha o desmonte. Lupe indica Vigílio Oliveira para procurador-chefe do INSS. Muito obrigado, senhor presidente. No lugar do Bruno Bisinotto, aquele que havia negado, com parecer contrário, e olha que a PGF exala um parecer contrário, mas um órgão de Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, banca a nomeação de Vigílio Oliveira como procurador-chefe do INSS. O mesmo Messias, senhor presidente, menino de recado da Dilma Rousseff, aquele mencionado em uma gravação telefônica Silêncio, por favor. presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na conversa, Dilma informou que enviaria a Messias um termo de posse para Lula, que ainda não havia sido empossado, como ministro da Casa Civil para ser usado em caso de necessidade. Outubro, o novo presidente do INSS, Vigílio, autoriza o desbloqueio em lote pela CONTAG, que havia sido negado em março de 2023. Sabe para quanto foi a conta, senhor presidente, com esse desmonte? Sim. Em dezembro de 23, 1,5 bilhão em descontos, o dobro de 22. O desmonte continua. Março de 24, instrução normativa retira a conferência de documentos pelo INSS como pré-requisito para pagamento às entidades. Revoga regras de controle anterior aplicada pelo governo Bolsonaro. Revoga a revalidação trienal. Afrouxamento impede sanções de entidades com, no mínimo, com um número de reclamação menor que 5%. Maio de 24, o Ministério Público Federal solicita à Justiça suspensão de todas as ACTs. Um juiz indefere a liminar. Junho de 24, biometria relativizada para o Sindinap, da Força Sindical, Amar Brasil e Masterprev, mesmo com negativa do Dataprev quanto a esse procedimento. Vale lembrar que o Sindinap é o sindicato ligado à Força Sindical, ligado ao Paulinho, o mesmo que foi indicado, parece que mais por ministro Supremo do que por própria Câmara Federal, como o relator da proposta de anistia da Câmara Federal. E também da Força Sindical e antigo PDT, ligado também ao irmão de Lula, o Frei Chico. Junho, com a sua paciência, senhor presidente, acordo do TCU determina bloqueio silêncio, de por favor, todos os silêncio. benefícios. Oi, não. Se o senhor puder acrescentar um minuto, senhor presidente. Não, silêncio, por gentileza, silêncio. Tá. A TCU determina bloqueio de todos os benefícios, biometria e revalidação de todas as concessões. O INSS recorreu.
junho e agosto, relatório de auditoria do INSS-CGU, reforçam pontos do TCU e registram desbloqueio em lote a favor da CONTAG, efetivado em 10/2023. Setembro, data prévia apresenta solução de biometria, mas recebe ordem de manter o antigo sistema de planilhas que foram encerradas apenas em março de 25. Dezembro de 24, sabe para quanto foi a conta? 3,3 bilhões em desconto. Senhor presidente, aonde está a pessoa que durante 4 anos, inequivocamente, diretora-geral, com os devidos cumprimentos, vem por meio desse solicitar a Vossa Senhoria que encaminhe à Polícia do Senado Federal pedido de manifestação oficial quanto ao registro de acesso do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, investigado na CPMI do INSS. Especificamente, solicito que a Polícia do Senado certifique que o referido cidadão nunca teve acesso às dependências desta casa por autorização do gabinete para encerrar, do senador excelência. Márcio Bittar. Estou encerrando, senhor presidente. Por favor. Eu tenho tanta paciência. A medida se faz necessária para resguardar a transparência e prestar os devidos esclarecimentos diante das investigações em curso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência.